Concurso de analista do Ministério Público, ano 2015, primeira fase, parte de direito penal. Para você fazer um concurso, normalmente, qualquer que seja, até prova da OAB, na primeira fase, fundamental é o conhecimento da lei e das súmulas. Comece estudando a lei e as súmulas. Depois você parte para a doutrina. Legal? Vamos então à questão que caiu aqui. As penas privativas de liberdade serão substituídas por restritivas de direito, observando que, bem, os requisitos para que uma pena privativa de liberdade aplicada por um juiz seja substituída na própria sentença condenatória por uma restritiva de direitos estão no artigo 44 do Código Penal. Então, por exemplo, se o sujeito foi condenado a um crime doloso, sem violência ou grave ameaça, há uma pena de 4 anos ou menos e ele não for reincidente, o juiz pode substituir essa pena por uma restritiva de direitos. Tá claro? Bom, e tem outros requisitos que estão no artigo 44. Bem, depois você vê, porque a alternativa correta aqui é a B. A conversão da pena corporal. O que é pena corporal? É a pena privativa de liberdade. Em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, que a prestação de serviço à comunidade é uma espécie de restritiva de direitos. Somente poderá ocorrer nas condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade. Então veja bem, se o sujeito for condenado por um crime doloso cometido sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, se a pena não for superior a 4 anos, o juiz pode substituir por uma restritiva de direitos. Se o sujeito for condenado por um crime culposo, ainda que com violência, e ainda que a pena seja superior a 4 anos, o juiz pode substituir por uma restritiva de direitos. Então, a pena restritiva de direitos substitui a pena privativa de liberdade em alguns crimes dolosos e nos crimes culposos, obedecidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Então, para você saber quando que o juiz substitui uma privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, você vai ao artigo 44 do Código Penal. Muito bem. Aí você tem várias espécies de restritivas de direito. Aqui, a questão está falando de uma das espécies de restritiva de direitos, que é a prestação de serviços da comunidade. E está dizendo o seguinte: a conversão da pena corporal, que é a pena privativa de liberdade, em prestação de serviço à comunidade, que é a restritiva de direitos, somente poderá ocorrer nas condenações superiores a 6 meses. Exatamente. É o artigo 46 do Código Penal. Literalmente, a prestação de serviços da comunidade é aplicável a condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade. Então, se o crime for culposo ou for doloso cometido sem violência ou grave ameaça, em que a pena não seja superior a 4 anos, o juiz poderá substituir a pena privativa de liberdade por prestação de serviço à comunidade. Mas só poderá aplicar a prestação de serviços se esta pena aplicada for de no mínimo 6 meses. A lei procurou proibir a aplicação de uma pena mais grave, que é a prestação de serviço à comunidade, para penas muito pequenas. Então, a pena tem que ser igual ou inferior a 4 anos, mas deve ser superior a 6 meses para que receba uma prestação de serviços à comunidade.